Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Link TMC desta terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026. Vai, Tomás, agacha ali. Tomás foi buscar a voz da razão que fica no ouvido dele. Abaixa de novo. Passou na frente. Desculpa. Ai, amigo, brincadeira, hein? Tô falando por quê? Porque nós temos câmeras nesse estúdio. Tô tirando uma onda com o Tomás. Não, a gente tem câmeras e tem computador novo, que aí a gente já tá esperando que vai aparecer tudo bonitinho aqui, quando você começa a digitar Transamérica e nada aparece, desespero total, mas tudo bem. Eu também tô sem nada, hein, galera? Alguém me socorre aqui no estúdio também, né? Enfim. E aí o Tomás teve que passar na frente das câmeras aqui do estúdio. E assim, você tem que estar bem de quadríceps, porque você tem que agachar. Tomás, olha, não tá bom o quadríceps. Tem que malhar esses quadríceps. Eu esqueci de abaixar mesmo, eu tô bem de quadríceps, não tô bom de memória, né, meu caro Cuca, hoje na sonoplastia, que eu esqueci meu rascunho, entre aspas, meu improviso, em cima da mesa, mas já eu vou buscar. Mas estamos chegando no meio dessa confusão, assim que é bom, muita informação importante, como sempre acontece, nesta terça-feira, já dia 3 de fevereiro, do ano da graça de 2026. Isso entrega a idade, o tal do ano da graça. Aí já não é comigo. Eu sou um pouquinho mais velho. Você tá ferrado, que Quem agora... Que é essa risada diferente Cuca, é do Juliano? Isso é do Cuca? O Cuca é meu parceiro, rapaz. Não é que nem o Paco, que briga comigo, entendeu? Maravilhoso, Paco, um beijo pra ele. Eu e o Cuca, a gente tá mancomunado aí, ó. Você vai ver só. Seja bem-vindo, então, à nossa equipe Cuca, que já chamei de Caco, já chamei de Pico. Caco era o personagem do Muppets, né? Caco era do Muppets. Sapinho, né? Exatamente. Então, bora lá pros principais destaques do dia. Já tem aberto aí pra você? Calma. Tem no WhatsApp? Não, tudo bem, já tá aqui. Vambora. Então tá bom. Vamos nessa então para os principais destaques desta terça-feira, os internacionais, nacionais, locais, daqui a pouquinho. Vamos começar então. Pra te atualizar, se importa pra você. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar uma possível gestão fraudulenta no Banco de Brasília, o BRB, ligado ao governo do Distrito Federal. O caso envolve uma proposta de compra do Banco Master feita em março do ano passado. O BRB gastou cerca de 12 bilhões de reais na compra de carteiras de crédito que, na prática, não eram do Master e não tinham garantia de pagamento, ou seja, eram podres, né, o que a gente fala. Mesmo com um prejuízo que pode chegar a 5 bilhões de reais, o BRB diz que continua estável e também que o governo do Distrito Federal já sinalizou que pode fazer um aporte direto para cobrir eventuais perdas. No mês que vem, o BRB deve divulgar seu balanço financeiro, que vai mostrar aí o tamanho real do impacto dessas negociações consideradas irregulares. Sempre o BRB, sempre o Banco Master, iniciando o nosso noticiário, já uma tradição do Link TMC. A esposa do cantor sertanejo Henrique, da dupla Henrique e Juliano, uma das mais populares do país, foi presa em Orlando, nos Estados Unidos, por dirigir com habilitação vencida. Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, também vai responder por tentar fugir de uma abordagem policial. Isso nunca você deve fazer em nenhum lugar do mundo, especialmente nos Estados Unidos. Amanda teria ignorado as luzes e a sirene da viatura. Desobedecer uma ordem de parada é considerado crime grave nos Estados Unidos. Amanda passou a noite na prisão e aguarda uma audiência na justiça. E especialmente na Flórida, Tomás, esse crime ele é um pouco mais grave que nos outros estados. Ela pode até pegar 5 anos de prisão, que daí não sei como é que seria isso na prática, né? Mas fica sempre aquele alerta, vai dirigir em outro país, vai para outro país, tem que saber o mínimo, né, das regras, porque às vezes é isso, às vezes ela ignorou porque, enfim, bobeira, e acabou presa, né? E pelo menos 15 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num acidente com um ônibus que levava romeiros em uma viagem de volta de Alagoas para o Ceará. O veículo, que transportava cerca de 60 pessoas, capotou em uma curva perto de São José do Tapera, no interior alagoano, por volta das 7 da manhã. Entre os mortos estão 5 homens, 7 mulheres e 3 crianças. Os feridos foram levados para hospitais da região. A Anvisa publicou novas regras que detalham como vai funcionar o cultivo de cannabis no Brasil. Entre as normas
estão critérios para plantio, pesquisa, produção e uso medicinal da planta. Com as mudanças, passa a ser permitido o cultivo controlado do cânhamo industrial, com baixo teor de THC para fins medicinais, farmacêuticos e científicos, com autorização especial. O cultivo para pesquisas científicas de variedades com maior teor de THC também passa a ser permitido, mas com segurança reforçada, como monitoramento constante por vídeo, controle eletrônico de acesso e medidas para impedir o desvio da produção. As regras também ampliam o uso médico, autorizam prescrição por veterinários e permitem concentrações maiores de THC em casos graves. A Anvisa reforça que o uso recreativo continua proibido e que todo o processo seguirá sob controle sanitário. Economia. No nosso giro de destaques iniciais, o Banco Central informou que pretende começar a reduzir a taxa de juros a partir de março, depois de analisar dados sobre a inflação e os efeitos da taxa alta na economia. Na última reunião do Copom, os juros foram mantidos em 15% ao ano pela quinta vez seguida para tentar controlar o aumento da inflação. Segundo o BC, a medida já começa a dar resultados, o que abre espaço para um possível início dos cortes. O banco reforça que vai agir com cautela e manter os juros em nível elevado enquanto for necessário para garantir que a inflação fique dentro da meta. Os escritórios do X, antigo Twitter, na França, foram alvo de buscas da polícia e do Ministério Público do país nesta terça-feira. A operação faz parte de uma investigação sobre possíveis crimes cometidos na plataforma, como a disseminação de pornografia infantil e outros conteúdos ilegais. As autoridades francesas convidaram Elon Musk, dono do X, e a ex-CEO Linda Yaccarino a prestar esclarecimentos. O caso pode aumentar as tensões entre Europa e Estados Unidos sobre a atuação das grandes empresas de tecnologia. Musk já negou as acusações e disse que a investigação tem motivação política. Agora, fato é, né, Tomás, o que as plataformas têm sido usadas para cometer crimes. Ontem mesmo, uma mega operação no fim da tarde prendeu 12 pessoas no país que combinavam ataques terroristas em várias cidades, aqui em São Paulo, inclusive. Em São Paulo estava marcado para Paulista, às 2 da tarde. E a ideia era usar explosivo caseiro. Eles ensinavam ali pelo Discord e pelo Telegram a fazer explosivo caseiro. Ia ter ataque também com arma branca. Enfim, 12 pessoas foram presas depois de combinar esse tipo de atentado e nada acabou acontecendo. Muito bem presas, então. E o presidente da FIFA, Gianni Infantino, apoiou hoje o fim da proibição da Rússia de participar de torneios internacionais, dizendo que a proibição não teve nenhum efeito. Os clubes russos e a seleção nacional estão suspensos das competições da FIFA e da UEFA desde que o país invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Infantino disse que a FIFA, abre aspas, nunca deveria banir nenhum país de jogar futebol por causa dos atos de seus líderes políticos, fecha aspas. Para mim, um gol contra do presidente da FIFA. Eu até entendo que o futebol é uma coisa, que os jogadores não têm culpa das atrocidades feitas pelos seus líderes políticos, mas eu lembro que durante o apartheid, a política de segregação racial, política oficial, né, no país africano, a seleção sul-africana ficou banida de todas as competições esportivas. Isso não deixou de ser uma pressão internacional gigantesca para que as coisas melhorassem no país. E de alguma maneira isso ajudou. Então eu entendo que a FIFA e também o COI, o Comitê Olímpico Internacional, também tem esse papel, né, de uma certa maneira pressionar líderes políticos que fazem atrocidades. Como era uma atrocidade a política do apartheid, como é uma atrocidade a Rússia simplesmente invadir a Ucrânia, querer anexar um território do seu país vizinho, simplesmente porque a Ucrânia um dia desejou fazer parte do mercado comum europeu e ingressar na OTAN. Nota cartão vermelho para você, Infantino. E vamos convidar, né, Tomás? A Olimpíada acaba sendo uma vitrine para os países, né? Especialmente a Rússia, que tem uma tradição gigante. Então você está fazendo o quê? Você está colocando um país como a Rússia, com todos os problemas que tem ali, com o ditador que sabemos que tem, para competir, você vai acabar elevando ainda mais a figura ali do Vladimir Putin, colocando ali, perfeito, fazendo uma propaganda positiva do país. E não é isso que a gente quer. 15h09, horário de Brasília. O Ministério Público do Rio denunciou e pediu a prisão da advogada e influenciadora argentina Agostina Paz, acusada de injúria racial e gestos racistas contra funcionários de um bar em Ipanema, na zona sul do Rio. O caso aconteceu em janeiro e foi registrado em vídeo que viralizou nas redes sociais. Mais informações com Luísa Rodrigues. O Ministério Público do Rio denunciou e pediu a prisão da advogada influencer argentina Agostina Paz por injúria
injúria racial e gestos racistas contra 3 funcionários de um bar em Ipanema, na zona sul aqui do Rio. O caso ocorreu no dia 14 de janeiro. Segundo a denúncia, Agostina teria se referido a um funcionário como negro, de forma pejorativa, e ao deixar o local, usado a palavra mono, que em espanhol significa macaco, além de imitar gestos do animal. Ainda de acordo com a MP, ela repetiu ofensas, usando expressões e gestos racistas. Um vídeo das agressões viralizou nas redes sociais e deu início à investigação da Polícia Civil. Agostina nega as acusações e afirma que os gestos teriam sido uma brincadeira. O Ministério Público afirma que os relatos das vítimas são confirmados por testemunhas, imagens do circuito interno do bar e registros feitos no momento do ocorrido. Para a promotoria, ficou evidente a intenção de humilhar os funcionários. Ainda segundo o MP, as ofensas continuaram, mesmo após alertas de que o comportamento configurava crime aqui no Brasil. E o pedido de prisão também se baseia no risco de fuga, já que a advogada é estrangeira e permanece no país. Que coisa lamentável, lastimável. E não é uma, entre aspas, uma pessoa qualquer, uma pessoa que estudou para ser advogada num país do nível da Argentina, né? Num país que durante anos a gente elogiou porque tinha os taxistas mais cultos do mundo, né? A Argentina não é um país qualquer não, gente. Que coisa, né? É triste, né? Como é um país que eu adoro o povo, adoro a cultura, adoro o futebol, mas alguns argentinos, é uma minoria, não gosto de generalizar, muito pelo contrário, repito, adoro a Argentina, mas alguns poucos argentinos têm esse problema grave que eu considero um desvio de caráter, né? O racismo. Não, enfim, crime, o Ministério né? Público do Rio fez o que tinha que fazer, né, Maiara? Exatamente. É bom para aprender, né? Que no Brasil tem lei contra o racismo. Inclusive, eu até vi esses tempos no Instagram, estavam os americanos descobrindo que no Brasil o racismo é crime e pedindo para que lá também, porque alguns estados não é, né? O racismo não é considerado crime, então é bom para ela aprender e para os outros que querem fazer igual, que aqui no Brasil o racismo sim é crime. Bom, a gente vai para Brasília agora falar que os parlamentares estão na expectativa pelo depoimento dele, Daniel Vorcaro, o DV, ex-dono do Banco Master, ele que vai depor na CPMI do INSS. Daniel Vorcaro, ele pode depor em várias CPIs, né? Porque ele tá CPMI, CPI, enfim. Que ele tá em tudo, minha gente. O assunto pode repercutir ainda mais com a criação de uma comissão exclusiva para investigar o banco. A Aline Brito está ao vivo e traz mais detalhes. Fala, Aline. A presença de Daniel Vorcaro aqui no Congresso Nacional está prevista para quinta-feira, quando está marcado o depoimento dele na comissão mista de inquérito que apura as fraudes envolvendo o INSS, a CPMI do INSS. No entanto, como Daniel Vorcaro está sob medidas restritivas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, a presença dele ainda não está 100% certa. Existe uma possibilidade de que ele não compareça. Para evitar essa ausência de Daniel Vorcaro, o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, se reúne agora com o relator desse caso ali no STF, o ministro Dias Toffoli, para articular essa liberação de Vorcaro para comparecer aqui à CPMI do INSS na quinta-feira. De acordo com Carlos Viana, a intenção dessa reunião não é pressionar o STF ou exigir ou invadir as competências do Supremo Tribunal Federal, mas sim dialogar com Dias Toffoli para explicar a importância desse depoimento de Daniel Vorcaro. Isso porque a CPMI quer entender o envolvimento do Banco Master em 250 mil contratos de empréstimo consignado que teriam sido liberados e firmados com o Banco Master sem autorização de aposentados e pensionistas do INSS. Paralelo a isso, a oposição aqui no Congresso Nacional reuniu 278 assinaturas para a instalação de uma CPMI exclusiva para apurar essas fraudes, né, suspeitas de fraudes envolvendo o Banco Master. Esse requerimento vai ser protocolado, o ato estava marcado agora para as 3 da tarde, mas houve um pequeno atraso, e ele será protocolado no Senado Federal. E aí cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre,
decidir autorizar, na verdade, né, oficializar essa instalação, já que a CPI é um instrumento da minoria e não cabe uma deliberação, cabe apenas ao presidente, seja da Câmara ou do Senado, instalar a comissão, mas claro que isso envolve questões políticas também, e aí devemos acompanhar como se dará a partir de agora com esse requerimento protocolado. Obrigada, Violine, pelas suas informações. A gente não convidou ainda os nossos ouvintes a participarem pelo WhatsApp? Convide então, Mayara. Manda mensagem pra cá no 11972211001. E hoje eu não vou mandar só um beijo pro nosso amigo Regis Motoboy. Hoje ele tá de carro com a filha Valentina. Então beijinho pra Valentina, que nos acompanha aqui. Valentina, assim, ouve o programa, mas não siga o nosso exemplo, né? Seja uma menina educada, paciente, não seja que nem a gente. Mas educados nós somos. Pacientes, nem tanto. Eu falei por você, eu sou muito paciente, sou carismática. Aqui é o que não falta. Carismática talvez, paciente. 15h16, primeiro bloquinho da Rádio Uber, blocão da Rádio Uber. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação para você. Esse é o Link TMC, até às 5 da tarde para todo o Brasil na Transamérica, que agora é TMC, quem escuta sabe.